Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital. Segundo, não sei, estamos em 2026, eu não pensei em nada por enquanto. Estamos de volta depois aí de uma pausa, fizemos aí um sabático de pelo menos uns 2 meses e meio. Como vocês podem perceber, a Raíssa não tá aqui, a Raíssa tá na tela, porque a Raíssa foi embora. A Raíssa nos abandonou, a Raíssa agora está baseada em São Paulo, está trabalhando em São Paulo capital, será nossa correspondente da Gaviões da Fiel a partir de agora, enquanto o Anthony vai ser o nosso correspondente lá em Ribeirão Preto / Uberaba, fazendo a ponte aí entre Minas e São Paulo. Comigo aqui também, professora Luísa Fatim. O Bino não veio, porque o Bino ainda está sendo procurado pela PF, a gente está deixando ele escondido por enquanto, né, para evitar mais processos. E aí, pessoal, depois desse período aí afastados, esse período de férias, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que não tá? Tá tudo ótimo, tô super feliz de voltar, muito embora baseada em outro lugar, mas não abandonei vocês, Chaya. Continuo firme e forte. E preparada para os novos temas. Esse ano passado o digital já movimentou bastante, mas esse ano acho que vai movimentar mais ainda. A primeira grande modificação que nós temos que ter é trazer o Toguro aqui para o podcast, porque perdemos a oportunidade de lançar um meme inicial de 2026. A reação da Raíssa foi a melhor. Para quem está assistindo em vídeo, sai do Spotify, coloca no vídeo para você ver a reação dela. Foi muito boa. Mas, pessoal, voltando aqui, perdeu a oportunidade de já criar um meme para o início de 2006 e bombar na internet, então, meu filho, grande não tem amigo. imaginação pra isso, não. Eu tô velho, infelizmente. Eu tô velho, eu sou mais velho que você. Falando em E você, Esse é o mais Luísa? novo. É, assim, que vocês estão escutando esse episódio, a gente tá gravando no dia 14, dia 12 foi meu aniversário, a gente fez 45 anos aí. A gente. Não, eu sou mais É nova. você, meu amigo. Eu tô chegando mais perto da aposentadoria, tô mais perto da aposentadoria do que do bar de debutante já, né? Então tá bom. Ah. Se for pelo INSS, tá longe, bem longe. Bem longe, bem longe. Tá bem longe. E aí, André, não vai fazer o meme, não? Não, eu já até passei pra Luísa, agora é com ela. Ai, comigo? Ah, desculpa, Isso. pessoal. Como Não, foram eu só suas queria férias? dizer que é Tem sempre bastante uma honra tempo que você não estar com aparece por vocês. aqui, Lu. Faz tempo? Agora É, estarei é de verdade. volta. Nos atualize. 2026 tá mais calmo, graças a Deus. O neném já tá maiorzinho. Pra quem não sabe, eu tenho 2 pimpolhos, um de 20 morando fora e estudando, encaminhado na vida. Um lindo, maravilhoso, fofo, inteligente. Um beijo, meu filho Pedro. Ai, que mãe. Ai. E o Joãozinho, que tá com quase 2 anos. E um beijo também pro papai do Joãozinho, meu marido Matheus, que tá com o Joãozinho agora para eu gravar com vocês. Então, tô muito feliz de estar aqui de volta com vocês. 2026 promete e muito focada em entender os meandros do direito digital esse ano, principalmente no que pertine à inteligência artificial e como que nós vamos nos desenvolver enquanto sociedade, enquanto humanidade. Mas hoje o tema é diferente, né? Hoje, em razão da entrada em vigor do ECA digital, a gente vai trazer de volta essa discussão, né? Pois é, a gente tá gravando no dia 14 de março, o ECA digital ele tá programado aí para entrar em vigor agora no dia 17 de março. Ele foi sancionado no dia 16 de setembro, tinham ali uma vacácio de 6 meses e espera que ele entre em vigor agora, já produzindo efeitos. As empresas tiveram um prazo aí para se adaptar, né? Vamos ver se vão estar prontas agora, inclusive, para sanções que podem vir a partir de agora. Mas é isso aí. Já segue a gente nas nossas redes sociais, @conto_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube. Todos os episódios disponíveis lá para vocês assistirem à vontade. Segue a gente no Spotify também, em todas as plataformas de streaming, Apple Music, Deezer, Amazon Music. A gente está em todas elas. Assine já para que você não perca nenhum episódio novo. Segue a gente nas nossas redes sociais, @lufatim, @rafaelchaya.dv, @antony.dv, @raissavpavon e @o_luizbino. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. E a gente aqui discute não só direito digital, mas a gente também discute tecnologia, empreendedorismo e inovação. Então,
Segue a gente para não perder nenhuma novidade dos próximos episódios, que a temporada que começa agora em 2026 promete, já que muita coisa grande está acontecendo. É ECA Digital que está entrando em vigor agora, é PL 2338 que provavelmente vai sair esse ano também, é coisa acontecendo no universo cripto, é coisa acontecendo hoje na privacidade, então acompanha aí para vocês terem acesso a conteúdo de qualidade. Vamos dar o pontapé inicial, então. Vamos começar a falar do ECA Digital, como a gente já deu uma adiantada, né? Ele está programado para entrar em vigor agora no dia 17 de março. A maior dúvida é se empresas aí como a Meta, o Google, estão prontos para poder atender as exigências da lei, porque muita coisa está mudando e são reformas que não são só de termos de uso, não é só de contrato, são bem estruturais, se a gente for pensar bem, né? Sim, tem mudanças. Inclusive, aqui vou até ser honesto, eu não testei, mas comentaram comigo. Nós já sabíamos, a empresa pontapé de tudo isso, todo esse imbróglio que nós tivemos, o Roblox já tomou medidas para acesso de criança e adolescente, e uma que é muito polêmica no Brasil, o Discord. O Discord que muitas vezes já foi tema de polêmicas envolvendo crianças, adolescentes, até mesmo outros crimes, né? Comentaram comigo que o Discord fez uma alteração para a criação de conta e acesso de crianças e adolescentes. No momento oportuno, eu vou realmente fazer esse teste, mas é justamente isso. E, claro, é muito interessante. Estamos vivendo, né, uma sociedade digital hiperconectada, então estamos em 2026, início de 2026, agora com o ECA Digital, mas não é algo novo, não é algo que aconteceu pela primeira vez. Eu até brinco em sala de aula com os meus alunos. Imagina na época do Rabu Hotel, nós que somos um pouquinho aqui, passamos dos 30 anos. Rabu Vocês Hotel. não acham que já tiveram os mesmos problemas do Discord naquela época, no início dos anos 2000, na nossa querida Web 2.0? Então, assim, o tema não é novo, não é algo que aconteceu no passado, mas a regulamentação é recente. E eu acho também que o problema não é novo, né? Ele só ampliou porque ampliou a forma digamos assim, ampliou o espaço, né? A gente tem visto hoje com muito mais frequência um grande problema social mundial, que é a questão da criança e do adolescente, né? A gente tem tido notícias de muitas coisas acontecendo, tendo como alvo a criança e o adolescente. Isso se potencializa muito no meio ambiente digital, né? Então, o ECA Digital vem com uma proposta muito boa, muito embora alguns pontos falhos e algumas, talvez, dificuldades de implementação prática dele, mas é um problema real que somente, talvez, a legislação já existente não fosse suficiente. Então, eu vejo a princípio dessa forma. Mas sim, vem com uma carga muito grande para as empresas de tecnologia, não só para as grandes empresas, mas também para as médias e pequenas, que talvez esse seja um ponto específico, mas é algo que... E também não sei, aí, Chay, você pode até falar um pouquinho, não sei se esse prazo foi suficiente para essa adequação, porque ela não é uma adequação simples, é uma adequação que talvez mude, inclusive, alguns modelos de negócio, então ela não é muito, muito fácil de ser feita, né? Não é só apertar um botão, mudar um fluxo, algo nesse sentido. Então, eu penso dessa forma. Não, a Raíssa ela tem razão, vai realmente afetar alguns modelos de negócios, principalmente na área de jogos. Sim, Uma coisa que eu tô notando que algumas empresas estão fazendo, e a Meta fez isso, a Meta ela meio que mudou nos termos de uso a idade para que você possa ter contas. Hoje você só pode ter conta no Facebook e no Instagram se você tiver no mínimo 16 anos. E essa mudança não foi por acaso, porque o ECA Digital, a grosso modo, ele é aplicado para crianças e adolescentes que seriam os menores de 16 anos. Então eles estão criando um filtro. Eles com isso não vão ter que se preocupar com o ECA Digital. Não, eles vão ter que se preocupar ainda. Porque o ECA Digital, ele fala de regular conteúdos de acesso provável. Uhum. E o que é de acesso provável? Meu amigo, qualquer coisa que tiver ao alcance do seu navegador. sim. Qualquer coisa que você digitar no seu navegador é de acesso provável. Um site adulto, um site de jogos, um site de conversas. Se tiver um acesso fácil, Exatamente, o acesso uma é criança provável. consegue, de certa maneira, entrar com facilidade. Consegue jogar é um no acesso Google? provável. Exato, consegue jogar no Google? Consegue acessar pelo Google? Então já era, é acesso provável.
Então, assim, já estão mexendo na questão da idade para criar um filtro, né? Para tentar criar uma barreira. Mas quando a Raíssa fala assim, vai mudar alguns modelos de negócios. Vai. Porque, por exemplo, o ECA Digital ele estabelece que fica terminantemente proibido o uso de algoritmo de recomendação para criança e adolescente. E aí você vê, é uma coisa engraçada, porque o PL 2338 ele permite os algoritmos de recomendação e ainda os classificou como algoritmos de recomendação assim de baixa periculosidade. Não são tão perigosos, não são tão graves. Eles eram classificados como de alto risco. Eles ficaram na classificação do risco moderado. Então, para adulto ainda vai ter recomendação. Para criança e adolescente não pode ter mais. Acabou. Difícil controlar isso, né? Oi? É difícil controlar isso na prática. É muito, porque... olha só, olha o ponto que a gente tem de controvertido aqui. Inclusive em termos de coleta de dados, né? Porque às vezes você coleta para uma finalidade, mas você consegue fazer o tratamento desses dados de determinada maneira que você alcança a finalidade que vai ser proibida pela norma, mas na verdade não era o escopo intencionado E pela olha que o plataforma. ECA Digital ele fala de princípio da finalidade, hein? Então ele tenta dar uma segurada nisso também. Mas olha só onde é que eu tô vendo o ponto controvertido. O PL 2338, que é da inteligência artificial, ele classifica os algoritmos de recomendação como de risco moderado. O ECA Digital coloca os algoritmos de recomendação para criança e adolescente como sendo de risco proibido, então não pode ser usado. Só que o ECA Digital ele fala que ele tem que ser aplicado a qualquer conteúdo de acesso provável por crianças e adolescentes. E o conteúdo de acesso provável para criança e adolescente é qualquer conteúdo, seja para criança ou não. A questão é, eu como empresa, como raios eu vou determinar se eu vou poder usar um algoritmo de recomendação agora ou não? Porque... E levando em consideração que o ECA Digital ele é uma lei mais especial, né? Então ele vai prevalecer. Exatamente, ele teria primazia. Mas vocês entendem o problema aqui, a dificuldade prática que eu estou dizendo? Dificuldade prática. Porque eu estou proibindo para criança e adolescente, mas eu não estou proibindo para adulto. Mas o alcance do ECA Digital é para as plataformas que são acessadas tanto por criança e adolescente quanto por adulto. Então, será que o ECA Digital acabou não mitigando o algoritmo de recomendação indiretamente? A gente cai no velho clássico, uma das suas maiores citações. Pensa-se muito em direito e pouco em digital. Justamente nesse sentido de, cadê a solução prática disso? Como que isso vai funcionar na prática? Como que nós vamos conseguir aplicar isso? E, volto a dizer, estamos numa sociedade digital hiperconectada. O que isso também nos remete? O uso massivo de dados. Vai usar mais dados ainda das pessoas para fazer essa identificação? Mais dados envolvendo, por exemplo, a navegação, os próprios logs, os próprios cookies dentro de uma navegação, né, na internet, as informações do usuário, seja no seu aparelho smartphone, seja em um computador. Então, assim, para onde vai o caminho dos dados de tudo isso para cumprir uma norma específica, né? Então, fica também um alerta sempre no mundo digital quando tocamos nesse tipo de assunto, porque se você traz soluções que, ok, ali no papel tá legal, mas já é conflitante no momento que estamos justamente pensando em regulamentação dos aspectos mais falados no momento, ou própria inteligência artificial, nós precisamos pensar sim na eficácia digital. Com certeza. Uma coisa que é interessante, que o Anthony pontuou e que o Shaya trouxe aí a discussão, essa formalização para as empresas de tecnologia no papel, digamos, essa regulação no papel. Bom, preciso organizar aqui meus contratos, enfim, toda essa questão formal, eu acho que é a parte menos difícil, né? No papel, a gente consegue organizar tudo. Agora, entregar isso de uma forma que, cumprindo a lei de forma suficiente para o usuário, para a própria operação das empresas de tecnologia, isso é muito mais difícil, né? Então, eu acredito que vai se ficar com muito mais exigências para acesso a essas plataformas, né? O ECA Digital tem uma dinâmica muito, muito pré, né? Então, muito no design da ferramenta, muito no design do aplicativo. Só que grande parte deles já estão rodando, né? O grande problema foram esses que já estão acontecendo, já
causaram grandes problemas, enfim, danos, lesão a direitos de criança e adolescente. Então, eu acho que vai abrir uma grande área, inclusive, de atuação no mercado de trabalho para profissionais da área de tecnologia, profissionais do direito, para entender como se pode fazer essa adequação de uma estrutura já consolidada, né, que vai precisar ser alterada, talvez até um modelo de governança, novas áreas surgindo dentro dessas empresas de tecnologia, para que de fato o ECA Digital possa ser implementado e fiscalizado, né? Assim, não é implementar, o problema é você continuar fazendo sem que isso afete muito a operação da empresa, sem que isso afete muito o posicionamento dela no mercado. Então, acho que essas novas competências vão se fazer necessárias. Por isso, a gente volta naquilo do direito digital, que o digital ele é sempre uma área muito multidisciplinar, né? Não adianta só o direito, a gente precisa de profissionais atuando junto, em conjunto, para entender e fazer de fato essa legislação ter a força que ela precisa ter na prática. Eu fico pensando, por exemplo, o papel do advogado que vai ter que fazer essa adequação que a Raíssa está falando. Sim. Vamos pegar, por exemplo, eu tenho uma página, eu tenho um site. E o meu site, por exemplo, ele é uma plataforma de conteúdos. E essa plataforma de conteúdos, ela é acessada por adultos e é acessado por também crianças e adolescentes. Um Instagram da vida, por exemplo. Um Instagram da vida, por exemplo. Cara, como é que eu vou modular o meu algoritmo de recomendação se na minha plataforma eu sei que tem criança e adolescente acessando? Porque olha só, os termos de uso falam assim, você tem que ter 16 anos para ter uma conta. Ok, mas o ECA Digital ele fala que crianças e adolescentes podem ter contas se essas contas estiverem vinculadas à conta de um pai ou responsável, devidamente identificados com os documentos necessários, um RG, um CPF, etc. Então eu já estou começando a pensar, caramba, já vai mexer na infraestrutura de registro, né? Porque eu vou ter que começar agora a criar mecanismos para fazer a ligação de um registro a outro. A Meta tem a tecnologia, porque você consegue, dentro da Meta, por exemplo, Sim. apontar quem vai ser a conta responsável por administrar o seu perfil no caso de você falecer. Dá para usar essa mesma tecnologia para você estabelecer, quem que vai ser a conta do responsável legal por esse menor que está acessando a minha plataforma. Ok. O Meta vai conseguir filtrar essas contas para que os algoritmos de recomendação não funcionem nelas? Algumas contas vão ter algoritmos de recomendação, outras não vão ter. E se eu não tiver o algoritmo de recomendação em algumas contas, como essas contas vão ser monetizadas? Porque sem algoritmo de recomendação, eu perco todo o atrativo, todo o diferencial que eu tenho para vender posts patrocinados, porque esse post patrocinado não vai ser entregue para o público específico interessado por aquela matéria. Então a empresa vai ter que pensar um novo modelo de monetização. Então, assim, caramba, é o que o Anthony também falou. Os caras colocam a situação no papel, mas não pensam a operacionalização. 6 meses, na minha opinião, com todo respeito, é muito pouco tempo. É pouco. A vacácio original era de 1 ano. No momento da sanção, o presidente sancionou com uma vigência de urgência para entrar em vigor em 6 meses. Eu acho muito, muito pouco tempo. Lei Geral de Proteção de Dados, só para a título de curiosidade. E o ECA Digital, eu defendo que o ECA Digital ele implementa mudanças tão profundas quanto a da LGPD. Até mais, se bobear. A LGPD, cara, foram praticamente 2 anos. Era 1 ano de vacácio, aí adiaram mais 1 ano. Aí, durante mais 1 ano, seguraram a parte dispositiva das sanções. Quer dizer, a lei foi sancionada em 2018, mas ela só foi começar a produzir efeitos efetivamente em 21. E as sanções do ECA Digital são mais pesadas, né? Exatamente, Raíssa. Pô, as sanções do ECA Digital são mais pesadas que da LGPD. 10%, não 2%, né? Exato. E No outra grupo coisa, econômico. a LGPD fala em suspensão de coleta e tratamento de dados. O ECA Digital fala em banimento, bloqueio da plataforma no Brasil. Nem a LGPD fala em bloqueio de plataforma. O que é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco também, que eu acho extremamente desproporcional. Então, assim, a título de comparação, LGPD, as empresas tiveram ali 3 anos para se adaptar. O ECA Digital, que implementa mudanças muito mais profundas, com sanções muito mais graves, 6 meses.
Por outro lado, algumas mudanças que o ECA visa estabelecer já tiveram suas raízes na própria LGPD, que é aplicável a essas mesmas empresas das quais estamos tratando. Então, se a gente parte do pressuposto que aquele arcabouço principológico da Lei Geral de Proteção de Dados já deveria estar sendo observado, ao menos desde 2021, não é que eles tiveram 6 meses para se adaptar. Para muitas coisas, eles já deveriam estar adaptados desde 2021 e, assim, corretamente, desde 2018, né? As pessoas que prezam pela sua reputação. Para algumas Para coisas, algumas né? coisas. Para algumas Não, e indo assim, mais além, falando de Luísa, arcabouço até 2014, principiológico, né? no Marco Civil. Exatamente, até Se for pegar 2014. Se a na. gente colocar o ser humano no centro de tudo, que é o que deveria ser pensado, as coisas não estão tão totalmente de arrasta, assim, sabe? Elas não estão vindo de sopetão. Há algum tempo já, esses princípios vêm sendo colocados como, olha, a partir de agora, se você quer atuar no digital, você vai ter esses princípios como norte. Então, colocando o ser humano no centro de tudo, colocando a privacidade no centro, colocando a dignidade da pessoa humana, você já sabe que você não pode usar algoritmos de manipulação das massas. Então, que a penalidade, a sanção está vindo um pouco mais devagar e bem depois do que as tecnologias foram implementadas. Mas, na verdade, há muito tempo já a gente vem falando sobre a necessidade dessa regulamentação e os porquês disso. Porque uma coisa é a gente falar das sanções, né? Outra coisa é a gente falar dos porquês disso. Gente, por que isso? Porque a criança e adolescente está em formação. Não é porque eles vão comprar mais ou comprar menos na internet, é porque eles são sujeitos de direitos que, a depender do modo como são tratados no ambiente digital, aquilo vai ter consequências nefastas pro resto da vida dele. E não só isso, a gente tá gerando a gente tá criando uma geração de ansiosos absurda, cara, que não consegue desgrudar da tela. A geração de ansiosos que vai ser o nosso futuro. Então a gente não pode deixar de pensar que, olha só, a família tem o papel dela que é insubstituível, né? O Estado tem o papel dele também, que ele não pode se imiscuir. E quando um dos dois falha, existe uma tensão e aí dá uma grande merda, né? E aí, o que acontece? A gente vem tentando, assim, depois que as coisas já foram implementadas, quer dizer, quando o Facebook surgiu, a gente não imaginou que ia surgir toda essa problemática. Que o botão de curtir pode deixar as pessoas ansiosas. Que o algoritmo de recomendação pode manipular a informação. Que as nossas opções pelo voto pode ser manipulada a partir de um conteúdo de internet. Descobrimos isso e no meio do caminho resolvemos, então, monetizar isso aí. Já que é capaz de acontecer, vamos monetizar e vender isso aí para que a gente possa, de fato, controlar as pessoas. As coisas vieram acontecendo. Só que não foi do nada que a sanção veio. A gente já vem discutindo sobre a necessidade dessas regulamentações e dos porquês atrás disso. E o grande porquê é a gente está tentando preservar o ser humano. E aqui, nesse caso, esse ser humaninho, que é a criança e o adolescente que mais precisa de proteção. Tá, mas o que me preocupa é quando o remédio acaba sendo um pouco pior do que o próprio veneno. Porque, como a gente falou, as sanções elas ficaram extremamente desproporcionais e elas podem causar um impacto para a coletividade. O que me preocupa, por exemplo, uma das sanções que está definida no ECA Digital é a questão do bloqueio total da plataforma em território nacional. Imagina que de repente alguém vem com um argumento dizendo o seguinte: o WhatsApp está sendo utilizado para criação de grupos para compartilhamento de pornografia infantil. A gente pediu a quebra de sigilo para o WhatsApp e o WhatsApp informou que não pode fazer a quebra de sigilo por causa da criptografia de ponta a ponta, que é um fato real. Então agora a gente vai bloquear o WhatsApp no Brasil. Coreia do Norte like it. Peraí, quantos milhões vão ser afetados por isso? A gente tá falando de uma sanção de caráter coletivo, que vai afetar pessoas que não tem nada a ver com a paçoca. A gente não pode descartar essa possibilidade, mas é algo totalmente desproporcional e que, assim, isso não E que já aconteceu, você sabe que já aconteceu. Mas, fala. Não, pode falar. Não, pode falar. Continua. Já esqueci o que eu ia falar. Então fala você, Raíssa. Vou falar, desculpa. Não, fora que tem a sanção pecuniária sobre o grupo econômico, né? Não é sobre aquele aplicativo específico, né? A empresa tem várias formas de atuação, então também é muito pesada.
E o ECA Digital, ele já é tema prioritário de fiscalização da NPD, né, para o primeiro semestre de 2026. A NPD lançou o mapa de temas prioritários dela, e o segundo deles é o ECA Digital, né, fiscalização de cumprimento do ECA Digital. Então, isso mostra que vai entrar em vigência e vai vir em cima a fiscalização, né? Então, o que a Luísa falou é muito importante da gente pensar e refletir para não entender que, nossa, aconteceu agora, eu tive 6 meses para me adequar, socorro, agora já vou receber uma sanção super, super forte, né? Super, enfim, que vai impactar bastante a minha operação. Então, não, isso já vinha de antes, mas de fato não é uma situação muito simples, né? Muito embora isso já tivesse, algumas adequações já tivessem que estar em andamento aí com a LGPD, Marco Civil da Internet, alguns pontos colocados pelo ECA Digital são de interpretação aberta, né? Então, o acesso provável, então, como que se interpreta isso? Né? E nós sabemos, nós do direito O sabemos conteúdo de que caráter apelativo para crianças, ele coloca essa conteúdo, expressão também. o que vai ser considerado como tal. Então, a gente, muito embora esteja num momento interessante, que essa proteção ela é importante no meio ambiente digital, né? Nós sabemos, temos consciência que a criança e o adolescente são os mais expostos, principalmente pela fase de formação, né? De formação de personalidade, enfim, formação da estrutura do ser humano mesmo, e entendendo tudo que está acontecendo relacionado à criança e adolescente, mas para o lado das empresas de tecnologia, isso não é tão simples, e o nosso poder judiciário, né, assim, ele não é tão preparado para receber e julgar uma demanda nesse sentido, né, quando começarem a chegar, porque vai começar, né, isso vai começar a ser discutido pelo judiciário, e o judiciário em um determinado momento vai precisar se posicionar. E talvez o nosso judiciário não esteja preparado para isso tecnicamente também, né, e aí a gente entra sempre naquele problema das legislações brasileiras, que é o judiciário tendo que às vezes de uma forma muito incorreta, suprir lacunas legais, né? Dar a interpretação ao direito, e uma interpretação que talvez às vezes não é suficiente, né? Por N motivos. Então a gente entra também em um período de insegurança jurídica nesse ponto, também relacionado aí a alguns pontos do direito digital, que já vinha acontecendo, né? A gente já tem essa dinâmica, já tem um judiciário que muitas vezes não é suficiente nas decisões relacionadas ao digital, e agora talvez muito mais. É aquela velha história, né? A gente tem uma lei totalmente bem intencionada, assim, bem construída, de modo geral, bem construída, que traz uma proteção que, se a gente alcançasse o que ela propõe, puxa, seria fabuloso. Mas o aspecto prático, será possível? O enforcement vai ser possível? O sancionamento vai ser adequado a partir das justificativas de impossibilidade que, eventualmente, a empresa fiscalizada apresentar? E isso a gente vai ver, né? Se quando apresentarem justificativas, o judiciário que vai ter que apurar essas justificativas vai ser suficiente maduro para dizer se elas são válidas ou não? Eu acho que nem vai passar pelo judiciário, porque o ECA Digital ele adota aquele modelo de notice and takedown. Ele estabeleceu uma Notícia e regra. derruba. Exatamente, ele estabeleceu uma regra que contraria a regra geral do artigo 19 do Marco Civil, que o artigo 19 do Marco Civil. Ah, mas teve julgamento do Não, Supremo. mas Tá, mas tá aí, não o tem muito julgamento ainda, do 19. Supremo foi pela constitucionalidade parcial. O julgamento do Supremo não mudou o artigo 19. O que eles fizeram foi ampliar as exceções do 21. É diferente. O artigo 19 do Marco Civil fala que para derrubar conteúdo tem que ter ordem judicial. Ponto. E ordem judicial que identifica o conteúdo infringente. O ECA Digital Especificamente. bateu de frente. O ECA Digital falou que não precisa de ordem judicial, é notificação e derrubada e acabou. E aí ele coloca a lista dos conteúdos no artigo 6º, se não me falha a memória. Que ele vai falar que é conteúdo de pornografia infantil, conteúdo altamente apelativo, que faça referência a crime. Tem lá uma lista de conteúdos que é só notificar que tem que derrubar. Simples assim.
Então eu não sei nem se vai passar pelo judiciário. Aí a minha preocupação é aquela história. É reflexo, né? Sim, Eu acho que Se passa. atirou, e aí eventualmente o detentor daquele conteúdo discorda desse takedown. aí Ele tem vai que querer fazer discutir, defesa. E aí aquela história, você tira do judiciário a decisão da derrubada, mas você joga pro de judiciário volta. a decisão da recuperação do conteúdo. Ou seja, trocamos 6 por meia dúzia. Vai impactar o judiciário do mesmo jeito. E aí o judiciário vai como interferir na decisão da empresa de ter colocado uma moderação específica. Porque daí a empresa vai falar assim, não, mas eu tenho essa obrigação legal, eu decidi fazer dessa forma, essa obrigação era minha, então agora como você vai interferir no meu negócio? E como a obrigação é dela, será que ela vai pesar a mão na hora de derrubar os conteúdos? Ela com Porque ela não quer ser certeza- multada. Mas Com ela com certeza. certeza vai pesar a mão. É o tal do chilling effect, o efeito amedrontador. Eu Isso não aí. quero correr o risco. Eu vou pecar pelo excesso muito mais do que pela falta. Vocês já viram aquela página de meme todo dia cria-se uma nova filosofia aleatória? Aqui eu vou ter que criar uma. A Ah, lei é pura e o homem a corrompe. A gente pega justamente nesse sentido, porque boa. assim, no papel é bonito e tal, e sempre os problemas vêm com o uso. Aqui até um ponto de curiosidade, eu acredito que tenham pensado nisso porque, principalmente analisando o TJSP, é algo que tornou-se recorrente. Quando falamos de conteúdo, é impossível não vincular a Big Techs, em especial o grupo Meta. Então, no momento em que eles colocam um grupo econômico ali, é por conta que na seara do consumidor, eu diria 90% dos processos que envolvem o Meta, então, seja contra o WhatsApp, contra o Instagram, o Facebook, acaba vindo à tona essa questão do grupo, aí o tribunal tem que se posicionar para falar isso aqui já é uma questão já rebatida, o grupo vai responder, etc, etc. Então, já que é algo que já existe no Brasil, muito provavelmente deve ter servido de inspiração para, nessa lei específica aqui no ECA Digital, trazer a punição já falando do grupo econômico pensando nessa Big Tech. Mas só que não é uma lei específica só para essa Big Tech, né? Aí que mora um dos Sim. problemas. Eu já vou um pouco além. Eu concordo 100% contigo. Eu acho que tem muito sim influência da questão da Meta e também do X. Porque a gente teve aquele caso clássico que aconteceu, né, do bloqueio do X no Brasil e os caras foram pegar dinheiro da SpaceX e da Starlink Um grupo com o econômico. argumento de que eram todos do mesmo grupo econômico, ainda que não fossem, né? Eles só tinham o mesmo Foi a administrador. justificativa, né? Usaram essa justificativa. É o mesmo grupo. Não, não é o mesmo grupo econômico. São empresas separadas. O único elo de relação que havia entre eles ali era o Elon Musk. Mas SpaceX é uma O coisa, único elo era o Starlink... Elon. O único elo era o Elon. Essa é que isso- piadinha é que dele isso- aí eu tentei ignorar. É que isso é uma mas assim, tendência mas no vocês ordenamento entenderam, jurídico né, que brasileiro, né? naquele Na caso já trabalhista deu isso esse já é rolo. real. Naquele caso já deu esse rolo de confundirem, né, as entidades ali. A Raíssa, com certeza, já viu várias vezes essa questão do grupo econômico, porque assim, nós que participamos de processo propriamente dito, É, todo dia a gente dá uma lidinha lá no tópico do grupo econômico. Então, pra gente é muito comum A gente que aparecer labuta isso. não só no consultivo, mas no contencioso também, no dia a dia, né? Eu E quero olha que largar o interessante, contencioso. Eu não quando a aguento mais gente fala, contencioso. quando a gente está falando do ECA Digital, está falando da aplicação de uma nova lei, etc e tal. Algo muito interessante. Percebam, você que está nos ouvindo, a maioria dos nossos ouvintes, aqui uma informação baseada na coleta de dados, são pessoas maiores de 30 anos. Aqui é uma lei Vocês são para velho, hein? atingir, para você ver, para atingir menores, crianças e adolescentes, né, menores de 18 anos, e estando em 2026, quem nasceu em 2008, que tem 18 anos, certo, pessoal? Uhum. Isso, 2008. Gente, a pessoa de 18 anos, pessoa nascida em 2008, você que está nos ouvindo, faça essa reflexão aqui comigo. Olha o quão digital é essa pessoa. Ela já nasceu na época dos smartphones. Não é nem uma pessoa nascida ali nos anos 2000 que nasceu na era da internet. Ela já nasceu na transição da Web 2.0 para 3.0. E não é qualquer smartphone, não. Nasceu na época dos smartphones modernos, que começou Sim, com o iPhone em sim. 2007. E já nasceu Não no do BlackBerry. lançamento do Facebook, na morte do BlackBerry.
Então, pessoal, Do Palme. olha o nível de conectividade que essa pessoa, essa criança e adolescente teve em toda a sua base, em toda a sua criação, porque o normal para ela é, pega meu tablet aqui, pega meu celular, brinca no meu celular, vê vídeo aqui, etc. E a criança e smartphones no geral funcionam por arrastar de dedo. Criança é a melhor arrastadora de dedo criada da história. Então imagina o que ela vai arrastando de Entendi. dedo e vai para foto e vai para conversa e vai para O outro normal dela é aplicativo. ampliar a foto com o dedinho. É Quando ela olha uma extremamente foto impressa, intuitivo. ela vai. Exato. É Então tem extremamente intuitivo, cara. nós estamos em um ambiente de um novo cenário de ser humano, que nós, maiores de 30 anos, calma, eu só tenho 30, mas você, nosso ouvinte, e o pessoal do mundo acadêmico no geral, operadores do direito, grande maioria, né, maiores de 30 anos, já não vivemos, somos formados totalmente diferente, né? Nós acompanhamos a evolução digital, estamos aprendendo todos os dias. E olha que bizarro, um lapso temporal muito curto. Estamos falando de um novo tipo de ser humano, 100% conectado, um ser humano 100% da Web3. Quando eu falo que Web3, caso você nunca tenha ouvido, é uma classificaçãozinha básica dos momentos da internet, mas o que você precisa ter na sua mente quando eu cito isso? Uso massivo de dados. Uso massivo de dados, volta e meia, cai no que a gente está falando aqui para monetização, para aparecer anúncios, utilizar os seus dados para informar conteúdo. Então, tudo que trata o ECA Digital. E, voltando na essência, estamos aqui, o ECA Digital vai ser um grande marco legislativo do Brasil. Como citado também, tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que, no Marco Civil da Internet, ali em 2014, citou um pouquinho de tudo isso e suas discussões iniciaram-se ali em 2008, 2009, salvo engano. Pessoal, o core disso, a base, a raiz, o fundo, quando falamos de internet, em sua essência, muitas vezes cai no embate maior do que Corinthians, não, maior do que Corinthians e Palmeiras não, mas um Real Madrid e Barcelona, um Brasil e Argentina, que é liberdade de expressão e privacidade. Do Flamengo eu não sei qual que é o grande embate, é o Vasco? Com todo respeito ao Vasco, eu não sei se o Vasco merece isso, os flamenguistas me falam. Não, Fluminense. Foi Fluminense, pô. Mas, pessoal, esse é o Brasil e a Argentina da internet. Liberdade de expressão e privacidade. Mas diferente do Brasil e Argentina, que a Argentina não tem que perder, liberdade de expressão e privacidade, os dois têm que ganhar, só que de medida proporcional, sem que um viole o outro. E esse é o nosso grande dia a dia como operadores do direito digital. O nosso desafio. Fora que ali pega até a idade de 18 anos, né? Mas eu estava até relembrando aqui, mas a gente já tem até estudos, acho que pela neurociência, dizendo que o adolescente não tem o desenvolvimento integral dele ainda aos 18 anos. Vai até os 24, se não me engano, 24, 21. Eu estava confirmando se era 24 ou 21, mas não achei aqui, mas eu lembro dessa informação. Então, assim, a gente ainda tem essa perspectiva de que talvez a legislação não esteja muito adequada ao próprio desenvolvimento do ser humano. Né? Então, aos 18, ele ainda não está completamente desenvolvido, e a gente vê isso muito na prática, né? É muito claro isso. Então, a capacidade de decisão, a capacidade de escolha, por isso é tão difícil para o jovem de 18 anos escolher qual a profissão que ele vai seguir para a vida inteira, né? E muitos acabam mudando de profissão ao longo do caminho, exatamente porque ele ainda não tem toda essa dinâmica não é de compreensão, porque ele compreende, não é esse o ponto. A gente com 18 anos compreendia bastante, mas é essa percepção completa do mundo que o cerca. Né? Isso era muito mais tranquilo, digamos assim, na esfera física, mas no âmbito do digital, no meio ambiente digital, isso é muito complexo. Né? As decisões que são tomadas, os lugares que podem ser acessados por meio das plataformas são muito perigosos. Né? E não sei se grande parte da população tem essa ciência e essa consciência, porque o ambiente digital ele parece sempre muito legal, muito seguro, nada vai acontecer, ninguém está me vendo, ninguém está sabendo de nada, quando não é essa a realidade. Posso dar um exemplinho? Pode, com certeza. Vai combinar muito bem, aí você até já volta nesse ponto, que vai ser uma experiência maravilhosa para o nosso ouvinte. Pessoal, pense o seguinte, se você tem 17 anos e está na escola e fala uma besteira na sala de aula,
vão te zoar no recreio, vão te encher o saco no recreio, em 2 dias esquecem. Agora, se você é uma criança ou adolescente, está numa rede social, e essa é a formação que a Raíssa está falando, é justamente ter essa percepção de todo o entorno, de todo o ecossistema. Se você falar algo na internet com 17 anos, a depender da interpretação, a depender da viralização, é algo que vai te perseguir pela vida inteira. A pessoa de 17 anos está pronto para isso? Até volta aí para você, Raíssa. É exatamente isso que eu estou pontuando. Tanto é que, e aí a gente pode trazer até em conjunto com a discussão, o PL 4 de reforma do Código Civil, né? Então, há-se um movimento muito grande no direito e talvez um movimento que esteja tentando usar um direito que não mais se adequa à realidade social, que uma simples, talvez nem tão simples legislação não vai dar conta do fato que ela precisa regular, mas que essa dinâmica mudou. Acho que até a gente já falou, quando a gente falou da reforma do Código Civil aqui, que a questão da responsabilidade civil no meio ambiente digital ela é muito complexa de se quantificar, né? Então, esse caso que o Anthony colocou de exemplo. Um adolescente que sofre um dano dentro de uma plataforma, por exemplo, do Instagram. Vou colocar aqui, nossa, foi divulgada uma imagem, a gente tem tanta possibilidade hoje de fazer uma imagem com inteligência artificial, e isso foi um grande problema recentemente, né? Poxa, eu pego a imagem de um adolescente e coloco essa adolescente nua e dissemino essa imagem por várias plataformas, né? Esse dano que o indivíduo sofre, e a criança e adolescente é suscetível de sofrer também, hoje ele não tem uma reparação suficiente, né? Não é suficiente a reparação financeira, né? Por mais maior que seja o valor, ela não vai ter aquele condão de amenizar o sofrimento da vítima de um ato ilícito dentro do meio ambiente digital. Então, esse exemplo que o Anthony colocou é bem interessante, é isso mesmo. A gente teve até recente, né, Shaya, os protestos dentro do Roblox, não foi? Das Foi, crianças. foi e queriam, inclusive, matar o Felca. Para você ver como que é a dinâmica do pensamento, entendeu? É muito difícil essa, digamos assim, essa percepção, né? Pô, E olha que interessante, a criança ali falando, ela não tem noção do que é falar, quero matar fulano. Não tem Não noção. tem noção da gravidade disso. Então, assim, como que você vai tratar da mesma forma, no mesmo ambiente, que um adulto que já foi moldado, e literalmente moldado, em todas as fases, até Sim. mesmo da própria internet. Nós que estudamos direito digital, passamos ali da internet do final dos anos 90 até hoje, ainda não somos usuários, estamos todos aprendendo, até as big techs estão aprendendo. Se nós estamos vulneráveis e submetidos a manipulações, imagina eles. Eu Sim. puxei uns dados aqui do Brasil, tá? Indicadores preocupantes de proteção infantil mostram que o trabalho infantil atingiu 1.650.000 crianças e adolescentes em 2024. Casos de violência sexual foram mais de 54 mil. Isso os notificados, né? A gente tem até uma subnotificação. Isso a gente sabe que é sub. Lesões autoprovocadas em crianças cresceram 15%, subnotificado também, mas mesmo assim houve um grande crescimento. Além disso, e isso aqui é um grande indicador, tá? Abandono escolar. 440 mil abandonos em 2023. Os índices de abandono escolar são termômetros para nós, né? Pra gente, se a gente está falhando enquanto sociedade ou não, né? E então, nesse sentido, diante desse paradigma, todos desses números, fora assédio e, enfim, abuso infantil, pornografia, etc. Então, esses números nos mostram que a gente falha na proteção das crianças. Enquanto sociedade, a gente falha em termos de noção de empatia, de justiça, etc. Então, se a gente está falhando, que medidas nós podemos adotar? E aqui o ECA Digital é um grande passo nisso, para que a gente avance cada vez mais, para que esses indicadores comecem a baixar, né? E aí a Raíssa falou no começo do episódio, sobre a questão dos empregos, né? Que vão ser mais ou menos, enfim, impactados em relação a essa legislação. A gente precisa de mais educadores do digital,
para ensinarem para as crianças o que é isso, o que é aquilo, o que acontece, como a plataforma funciona, quando você se inscreve num site, que dados eles pegam seus e o que eles podem fazer com esses dados. É simplesmente uma matéria de educação digital dentro Letramento das digital que a gente escolas. tanto É o fala. É o letramento. letramento que a gente tanto fala, só que de fato instituir isso como uma matéria, como uma disciplina de escola. Eu lembro assim, agora eu vou entregar a minha idade. Na nossa época era educação moral e cívica. Na nossa época era educação moral e cívica, mas eu lembro quando instituíram a língua inglesa como obrigatória nas escolas. Tinha gente que Nossa, falava, tem tempo, nossa, hein? mas inglês? Por que eu vou aprender inglês? E hoje em dia todo mundo sabe que é realmente, você aprender uma língua estrangeira, principalmente o inglês, os benefícios que isso traz para a educação do jovem na escola. A educação digital é a mesma coisa, a gente precisa disso. Só que para isso a gente precisa formar educadores, né? Porque nem sempre os professores que a gente tem disponíveis ali na rede são suficientes e estão preparados o suficiente para esse tipo de matéria. Até eles estão vulneráveis, né? Às vezes eles mesmos não têm o letramento suficiente. Você saber ler não é você interpretar texto. Você ter uma carteira de motorista não significa que você dirige bem. E aqui nesse nosso mundo é ainda mais importante saber diferenciar o que é algo, né? Saber separar o joio do trigo. Porque você usar não significa que você está usando certo. E, na verdade, a gente sabe que as pessoas não usam. Se as pessoas usassem certo, a gente não ia ver os golpes cada vez mais aumentando, e as vítimas aumentando, né? Então... É aquela coisa que a gente cansa de falar, né? As pessoas, elas se digitalizaram antes de se alfabetizarem. É isso. E isso no Brasil é potencializado a um grau extremamente preocupante, porque a gente já tem um problema de educação regular no Brasil, né? E um problema de educação, um problema social muito grande e que é muito complicado de resolver, né? E a gente tem o perfil brasileiro por exemplo, vou mudar o meu raciocínio. Se você, hoje em dia, esse dado que a Lu colocou super legal, de diminuição de pessoas formadas, não foi esse o dado? Que você colocou? Evasão escolar. Isso, de evasão 400 escolar. e tantos mil de evasão escolar. Porque se você perguntar para a grande parcela da população com uma determinada faixa de renda, a criança vai te falar que ela quer. Nem precisa ser pela faixa de renda, porque os meus sobrinhos já me falaram isso também. Quero ser youtuber, né? Eu quero ser influencer, não é? Então, essa é a dinâmica. E para isso, eles assim, vou colocar, existe um pensamento de que não é preciso estudar. Né? Porque eu posso fazer um vídeo, eu posso viralizar, porque isso já aconteceu. Assim. Porque isso já aconteceu, né? Raíssa, olha que interessante. Uhum. Não, pode até continuar. Não, já terminei. Olha que interessante. Pode continuar, mas deixa eu falar. Não, mas é porque é complementar o que ela está falando. Uhum. Falando em sobrinhos, etc., aí a gente está falando de outro tipo de pessoa nascida ali talvez de 2014 para cima. Então essa pessoa não consegue visualizar plano de carreira. Por exemplo, vou entrar em um escritório, vou iniciar recebendo X e daqui a tantos anos vou ter 10X. E ainda mais na era do imediatismo, não existe isso. Eu quero produzir o meu vídeo e o meu vídeo vai me trazer milhões, eu vou ter um carrão, vou ter uma casona e eu vou para Disney. Cara, como que você vai moldar isso na cabeça da criança? E olha que interessante a diferença de paradigma. Vou até jogar um exemplo em vocês que são idosos. Pensem o seguinte. Tô brincando, gente, calma. É o Chay. Olha, teve uma mulher que ganhou um dano moral aí, porque era chamada de véia no ambiente de trabalho, viu? E isso tá gravado no ambiente. Estamos em um ambiente de trabalho, obrigado. Não tem hierarquia aqui. Pensem comigo. Tem sim, você é nosso general supremo. Pensem aqui comigo. Na época de vocês, crianças e adolescentes, não existia algo extremamente forte no sentido de gente, faz uma faculdade, meu filho. Quem não faz faculdade é vagabundo. Quem não faz faculdade vai pro lixão. O poder que tinha uma instituição universitária, uma instituição acadêmica, um ensino superior, não era algo, sim, nobre na época de vocês? Sim. Na minha época tinha concorrência.
era concorrência por vaga. Quando eu fiz o vestibular em 4 faculdades: Federal, CDB, UNAES e Uniderp. Na UCDB era 16 por vaga, na Uniderp era 12 por vaga, na UNAES era 9 por Não tem vaga. mais concorrência hoje? Não, concorrência só na Federal. E olha lá, para alguns cursos. Hoje em dia falta, fica sobrando vaga, Luísa. Mas olha que interessante também outro dado que a gente até percebe, isso aí mudou o mercado, e até no sentido de Tem que influenciar isso também na laçar os concorrência. alunos. Pensa no seguinte, vamos supor, existiam 100 universidades no Brasil na época de vocês ali, anos 90, por aí, 2000, início dos anos 2000. Passar no vestibular era um evento, Era um cara. evento, Era um raspava a evento. Era uma evento. festa e Você tudo mais. falava, ó, meu filho passou no vestibular. Cara, era tipo passar no concurso. Sim. Sim? Sim. Vamos colocar ali nos anos 2000 e pouco. Imaginemos que tinha 100 faculdades no Brasil. O próprio mercado viu esse grande aumento, viu que era algo extremamente honroso. Chay, que é do mundo acadêmico há muitos anos, não teve uma explosão de universidades, centros universitários no Brasil, um aumento exponencial, para justamente todo mundo vai fazer uma faculdade, realizar o sonho de estudar. E isso que é muito interessante do digital. Não precisamos ir tão longe, não precisamos falar de muito tempo atrás. Podemos falar de 2000, 2005, 2010. Agora pega ali, sobrinho da Raíssa, nascido de 2014, quando esse sobrinho já começa a falar e ler, escrever, está ali em 2020, 2021. Fala de faculdade para essa criança aí. Ela vai falar, é o quê? Eu quero fazer vídeo. Olha, paradigma social, a grande mudança. E é justamente, também olha a responsabilidade do conteúdo. Quem faz vídeo, em grande maioria, tem aquela essência da ostentação. Ah, fiz um vídeo, comprei um Audi, comprei uma BMW, comprei um Porsche. Agora, você pega a pessoa profissional, carreiras, por exemplo, passei um concurso, um grande concurso, um concurso para promotor, vamos aqui dentro do direito. Você não vê o promotor falando, passei no concurso e comprei a minha primeira BMW. Esse ímpeto O evento é passar no concurso, não é comprar a BMW, né? O ímpeto da ostentação, de mostrar o ganho, tá no digital, tá no influencer. Justamente influenciar, falar, olha, eu ganhei, faz isso, vídeo, conteúdo. Então, olha que virada de chave social no crescimento, na escolha de carreira, na decisão que, entre aspas, para o resto da vida, até a pessoa perceber que não é isso que ela quer, nós estamos tendo hoje também. É muito interessante parar para analisar a virada dos nossos exemplos. E o ECA Digital, ele afeta isso, viu? Os exemplos que os jovens querem almejar não são mais o doutor, o engenheiro, o fulano, o exemplo o não tá mais dentro de juiz, casa. Agora, o ídolo, o exemplo, é aquela personalidade da internet que tem mais vídeos, mais curtidas, né? Isso é muito triste. Pra mim, é uma falha moral. Não tô tirando o crédito das pessoas que têm suas vidas, suas carreiras construídas no digital, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô querendo dizer o seguinte... É a mudança de paradigma. A mudança de paradigmas, que a gente sabe que a criança não está admirando a carreira construída, porque o que ela está admirando é o resultado que, para ela, foi fácil e rápido. Na cabeça dela, aquele resultado foi fácil e rápido. Ela não está imaginando toda a trajetória que aquele influenciador às vezes pode ter percorrido para construir sua carreira. Ela não está vendo o bastidor, ela está vendo o vídeo e a curtida e a monetização, né? E é aquela história, né? Tudo muito... As coisas na internet são muito de aparências, né? Isso influencia pra caramba. O influenciador, às vezes, é um cara que trabalhou pra caramba, é um cara que estudou pra caramba, é um cara que investiu pra caramba, é um cara que teve tentativa e erro, que quebrou a cara, que insistiu... Não, e até deixar Só que um dado aqui, chega na hora, ele faz parecer que foi fácil. Na verdade, toda essa trajetória dele, esse investimento, a tentativa e erro, o repertório, talvez, muito provavelmente, né, foram justamente o motivo dele ter tido o sucesso aparentemente fácil ali na rede. Sim, normalmente a pessoa, se ela tem 1000 vídeos, 3 são viralizados. É algo assim, é o excesso de conteúdo. Fica até maçante para a própria pessoa, que ela tem que todo dia produzir muito. A vida dela vira produção de conteúdo.
Fora a E aí exposição, né? e Não aí deve numa Sim. e aí numa geração que é imediatista como essa, cara, é a receita perfeita pra frustração. Pô, mas eu já fiz um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos e não dei certo ainda. Fio, o Sérgio Sacani lá, que é o dos foguetes, ele levou 5 anos pra explodir. Ele levou 5 anos pra viralizar. Produzindo conteúdo ali, ó, religiosamente, direto, toda semana, vídeo novo, com pesquisa, com conteúdo, com qualidade. O cara levou 5 anos pra explodir no digital. Tem gente, às vezes, que leva 3 anos, 4 anos, 5 anos. A grande E maioria, aí, eu diria que 99% é isso. Pega, exato, e por aí, exemplo, a criança e adolescente olha aquilo e fala: Nossa, mas eu já tô há 1 mês fazendo vídeo e não dou certo. É esse o problema, o cara da entendeu? dancinha, que eu até mandei pra vocês, que ele fica pulando e fala: será que eu sou tal coisa? Estamos Uhum. vendo isso em 2026 viralizado. Talvez, eu acho que foi por conta do Carioca, o humorista. Aí eu fui entrar no perfil do cara que faz isso, ele faz isso desde 2022. E a gente nunca tinha ouvido falar. É a mesma dancinha, mesma frasezinha, e essa é a grande massa do digital. Nossa, a gente pulou, né? Porque não tem como a gente começar a falar de ECA digital e não falar dos adolescentes, né? Sim, Não, mas eu Mas tô pensando aqui, que vocês estavam falando, te interrompi, Resumindo, Igor. tem que acabar o jovem. Não, nossa, que frase de Deus me tiozão, livre. hein? Santa. Eles são o nosso tem que acabar a futuro. adolescência. Tem que acabar o Meu jovem. Deus. Adolescência é E uma olha fase tão difícil. como as coisas são cíclicas também, nada é extremamente inovador. Tem que quebrar o jovem. Nos anos 2000, os velhos, igual esse que vocês ouviram há pouco, o senhor Dr. Esse que Chaya, vos fala. falavam uma mesma coisa, nos chamavam de aborrecentes. Olha, Uhum. como ousa. Então, também o Eu discurso é sempre nunca muito falei isso, semelhante. cara. Essa frase é. Eu Puta, É porque ouvi, eu ouvi de você uma era o psicóloga aborrecente da época, meu querido Aborrecei. idoso. eu ouvi Eu de era uma tranquilo na psicóloga minha que a aborrecência. adolescência do homem vai até 32. Então o Antônio é O adolescente. Antônio é um adolescente. Eu sou Ele é o jovem, nosso né? aborrecente. Uma coisa que me chamou a atenção, vocês trouxeram aqui na mesa, é muito legal, a gente já teve a regulação do profissional multimídia, que é o influencer, né? E isso vem muito também porque a gente tem profissionais multimídias com conteúdo voltado à criança e ao adolescente, né? Então, percebam que isso vem sendo, digamos assim, vem sendo linkado de várias formas, né? Para que de fato exista essa proteção integral. O ECA Digital não coloca uma responsabilidade exclusiva sobre as empresas de tecnologia, muito embora a dinâmica para as empresas seja muito mais difícil de operacionalizar, mas também é uma responsabilidade conjunta, assim como é no ECA, né, regular, digamos assim, fora do digital, essa responsabilidade da família e do Estado. Né? A responsabilidade do Estado vem, por exemplo, por essas outras legislações conexas ao ECA Digital. Né? Então, é o Estado tentando se movimentar para, de fato, regular todas as situações que possam vir a acontecer. A gente sabe que a lei sempre ela é genérica, né? Ela parte de um fato social, mas ela precisa regular vários outros. E o papel da família também reflete muito o papel do Estado. Não que o Estado precise intervir na família, mas olhando para o contexto social brasileiro, o papel da família vai ser muito importante para que de fato isso aconteça. Né? A gente sabe que existem pais que querem muito que os filhos viralizem, né? Porque isso pode se tornar uma fonte de renda. Isso veio à tona, por exemplo, com a discussão do caso da Larissa Manoela, né? Que foi a questão dos pais com a carreira da criança. Isso é uma forma de proteção e de lesão também aos direitos da criança. Não o caso dela específico, mas a dinâmica de pais que incentivam os filhos a cada vez mais ficarem no digital, porque querem que eles viralizem, porque o digital sim dá muito retorno financeiro, mas também dá muito retorno de problemas que o indivíduo precisa estar preparado para enfrentar, com a exposição da imagem. E um outro ponto que eu ia trazer é que a gente foca muito no ECA Digital com redes sociais, né? ECA Digital, Instagram, ECA Digital, TikTok. Mas o ECA Digital fala em empresas de tecnologia, né? E empresas de tecnologia não se resumem às plataformas de redes sociais. Então, a gente tem produtos de acesso provável à criança, por exemplo, em e-commerce, que pode ser afetado também pelo ECA Digital, empresas de turismo, talvez, né, que estão aí dentro das empresas que são configuradas como empresas de tecnologia.
Então, assim, não é Raíssa, só. se eu, Não, pode falar. se eu lanço um curso, por exemplo, de matemática para vestibular no Hotmart. É. Aí vai ter que ver o empresa de tecnologia, né? Como você está constituído. Por isso que eu falo, não sei como que isso vai ser avaliado, né? Ou como que isso vai ser. Porque ele não está falando só exclusivamente de redes sociais. Né? Ele coloca um conceito de empresa de tecnologia que abrange muito um campo muito mais amplo do que esse específico, que é o principal, foi por causa disso que surgiu, mas é um campo de aplicação muito mais amplo. Né, Chay? Agora você. Bem, se a gente for pensar sobre essa linha, eu concordo 100% com o que a Raíssa falou. Agora, um outro problema que a gente também tem que lembrar, e também agora mudando um pouco de assunto, é a questão de ordem técnica para implementação e enforcement que já havia sido citado pela Luísa. A gente tem o problema hoje de quem é que vai ficar responsável por isso. A gente já está sabendo, é a NPD. NPD. A NPD que agora, inclusive bem recentemente, foi sancionado o decreto presidencial que deu a ela o status de autarquia. Ela passa agora a ser uma agência nacional de proteção de dados. Vai abrir concurso, inclusive, 200 vagas, eles vão ampliar pessoal e escambau. A esperança nossa é esse concurso, essa galera que entrar, contribuir para A galera é legal. Tá, mas aí eu digo pra vocês, com todo respeito, eu ainda acho que é pouca gente. É pouquíssimo. Eu pouca ainda acho gente, que é muito cara, é pouco, porque, pouquíssimo. cara, a NPD, ela já tinha uma obrigação Que pesadíssima. já não tava Que já não tava essas conseguindo, coisas, que é a né? questão da proteção de dados, que é o enforcement da LGPD. Aí você joga em cima dela o enforcement agora do ECA Digital, e, cara, é outra lei pesadíssima. É como eu falei, implementa mudanças que estão relacionadas à LGPD, mas que são tão profundas e até mais impactantes que da LGPD. Me desculpa, 200 pessoas é muito pouco. É, E pouquíssimo. viu o que eu falei? O ECA Digital já está no tema de mapas prioritários de fiscalização da NPD. Exatamente. No primeiro semestre de 2026, então já agora. E essas 200 pessoas são para a agência e não para o ECA, né? Exato. Então, eles Então, vão assim, ter são que 200 Não, e pessoas só que vão mais ter um que se virar com detalhezinho. proteção de dados e ECA. Se tiver também envolvendo inteligência artificial, vai cair lá. Inteligência artificial tava uma briga aí, Tá. dentro da discussão do 2338, quem é que ia mexer com isso. Tá? Tava uma briga aí para ver quem é que seria o órgão regulador nesse aspecto. Mas eu não duvido que eles comecem a tratar a NPD, agora que ela adquiriu status de agência, como um guarda-chuva. Vamos jogar tudo para eles e eles se viram agora. Cara, me desculpa, mas é receita pro fracasso. Não vai dar certo. O enforcement vai acabar sendo feito judicialmente, não administrativamente, que é o que acontece hoje com a LGPD. A LGPD, o enforcement hoje, ele é muito mais na esfera judicial do que na esfera administrativa. Então a gente não vai ter, assim, talvez até essas sanções que a gente viu, né, do bloqueio da plataforma, acabem sendo extremamente pontuais. Agora, o meu medo é que também acabe servindo como um argumento para ser utilizado para controle de conteúdos. Aí a gente entra um pouco na seara das teorias conspiratórias. Mas é como eu falei, a galera colocou uns cavalos de Troia ali como essa disposição que bate de frente com o artigo 19 do Marco Civil, que me preocupam bastante. Me colocam sanções ali que falam de bloqueio total de plataformas, que me preocupam bastante. Então, para eu chegar, por exemplo, teoria conspiratória total, mas eu vou chegar, por exemplo, na época da eleição, e eu posso chegar e falar assim, então, o Telegram tem grupos aqui de pornografia infantil envolvendo menores, eu quero bloquear o Telegram no Brasil. Pô, então, o Rumble aqui tem conteúdo que também não tá de acordo aqui com a proteção de criança e adolescente, vou bloquear também. Aí, ó, olha só, essa plataforma aqui, o Discord, também não tá legal, vou bloquear também. E aí começa a bloquear, porque é um conjunto de situações, né? É a questão do conteúdo de acesso provável, que permite que isso aconteça. É o que a Raíssa falou com relação aos termos que são extremamente subjetivos, fica muito ao alvedrio do juiz. Afinal, o que é prejudicial para o menor? Afinal, o que é apelativo para o menor? É a mudança da regra que tira a necessidade da ordem judicial? Vem só com notice and takedown? Quer dizer, eu simplesmente por uma decisão unilateral, monocrática, eu posso determinar a derrubada da plataforma? É a questão da plataforma poder ser bloqueada, não apenas suspensa, não apenas adequada? Quer dizer,
tudo está desenhado dentro do ECA Digital para você poder bloquear qualquer plataforma que você quiser a qualquer momento. Basta que você tenha um Pode. pretexto para isso. Ah, mas é proteção do menor. Tá bom, mas está falando de conteúdos de acesso provável. Eu posso chegar e falar assim, então, Brasil Paralelo tem aqui um documentário que traz conteúdo sensível que é inadequado para menores. Eu vou bloquear essa plataforma agora, então. Aí o Pode pessoal fazer fala, não, mas a isso. decisão tem que ser motivada, a decisão tem que ser justificada. Gente, pelo amor de Deus, a gente viu todas as decisões que foram prolatadas na seara do inquérito 4781 e o que menos tem ali é fundamento. Então, A assim, lei é pura e o homem a corrompe. a lei é pura e o homem corrompe. Então, assim, eu tenho esse temor. Eu espero realmente que esteja na seara das teorias conspiratórias. Eu espero que continue sendo uma teoria conspiratória. Porque, no geral, o ECA Digital é uma boa lei. Se você for fazer análise de todos os dispositivos, eu particularmente só vi uns 2 dispositivos ali que, na minha opinião, são preocupantes. Que é a questão da derrubada sem ordem judicial e a questão do bloqueio total da plataforma. Fora isso, são questões pontuais que doutrina e jurisprudência podem resolver, como os conceitos subjetivos, como a questão da coleta massiva de dados, porque tem até ali o princípio da finalidade para dar uma filtrada, né, no que pode ser feito ou não com essas informações. Dá para você modular algumas coisas ali. Agora, o lance do bloqueio total da plataforma, eu acho que esse tipo de sanção nem tinha que ter sido cogitada para ser colocada. Acho que nem deveriam ter cogitado essa sanção. Sufoca financeiramente, pô. Enche o cara de multa se for o caso. Mas não suspende, pô. Porque daí vira até uma opção do sujeito. Fala, caramba, tá muito burocrático Mas a aqui gente ficar não aqui, vou pode sair do deixar de Brasil. prever só porque a gente tem medo do aplicador, né? Assim, a É, gente isso, tem que isso aí. esperar que o Mas nosso considerando quem é o aplicador... nosso aplicador, eu tenho muito medo. O que a gente tem que o que a Lá. gente tem que perseguir é a formação de pessoas melhores para que tenhamos aplicadores melhores, porque infelizmente os aplicadores Não, eu estão dos concordo melhores. contigo, mas beleza, vamos formar aplicadores melhores. A gente vai conseguir resolver o problema do quê? Daqui 10 anos? Melhor do que E até Análise lá, fria e crua. vamos resolver o Análise problema daqui fria e 10 crua. anos. E aí a gente já tem um precedente consolidado na jurisprudência por uma série de decisões esdrúxulas dado por uma série de aplicadores imbecis. Para A análise fria e desfazer... crua, a lei é boa. A lei, assim, resolve um problema que nós temos, que nem eu até brinquei, né? Concordo 100%, Desde a a lei época é do boa Rabo nesse Hotel. aspecto. Desde a época do Rabo Hotel. Mas o homem o operador que está tratando dela ali diariamente, esse que é o grande perigo. Você quer ver um exemplo muito, muito real de que a lei é boa, mas a prática às vezes não reflete tanto que ela é boa? A lei que dispõe sobre o nosso Sistema Único de Saúde, ela é maravilhosa, ela é aplaudida no mundo inteiro, mas o nosso Sistema Único de Saúde, na prática, tem muitas falhas. Não consegue atender todo o escopo que a lei, mas mas é uma lei muito boa. Na prática, acaba ficando uma mosca, acaba ficando não tão real a proteção que se queria alcançar. Agora, uma coisa que o Chaya colocou, que me fez pensar aqui, desses pontos críticos do ECA Digital, é que nós, enquanto operadores do direito, precisamos pensar sempre no impacto de uma determinada legislação. Quando uma lei ela impacta na operação de uma empresa privada, ela impacta como, digamos assim, um impacto consequente, né, um dano indireto no próprio mercado de trabalho, na própria aferição de renda das pessoas, porque vamos colocar num pior cenário, uma empresa teve a sua operação, foi banida, é banida esse o termo, né, Chaya? Foi banida. E as pessoas que trabalhavam nessa empresa? Né? Não só nos altos cargos dessa empresa, em todos os cargos dessa empresa. Hoje a gente tem muita empresa de tecnologia e elas empregam e movimentam muita renda no Brasil. Né? Elas fazem girar muita economia. Então isso vai Banimento em massa. impactando. A pessoa Isso é tem que ser uma banida cadeia da sociedade. uma cadeia de consequências muito ou que talvez não esteja sendo tão pensada, né? Pensa-se muito em adequar a empresa de tecnologia, talvez até colocando essa empresa como o principal vilão, né? Por isso que a gente fez essa legislação, porque essa empresa não cumpria com regras de proteção, enfim.
mas existe um outro lado social da empresa também, né, que faz com que a economia movimente, que as pessoas trabalhem, e isso vai sofrer um grande impacto também. Então, eu acho que isso é importante. Eu ia falar uma outra coisa, mas me Colocação. fugiu agora. Hã? Perfeita colocação, concordo demais nisso. A gente pensa em, vamos bloquear, vamos banir, vamos expulsar, vai ser expurgado, escoteado para fora do reino. Oh meu Deus. Tem muita gente que depende disso, né? Muita gente que depende disso. Não, mas para chegar nessa. Bom, a gente sabe que já aconteceu, mas para chegar, né? O correto e eu acho que a intenção do legislador foi, de fato, tornar essa sanção mais severa como excepcional. Se ela for excepcionalíssima, ok. Então, aqui para mim é caso de não deveria ter escrito, Luísa. Eu Não acho que deveria não ter deveria ter escrito. Com todo colocado. respeito, Eu não acho que pode nem deixar deveria ter sido algo cogitado. tão pesado assim, explícito. Sabe o que pode acontecer? Sabe aquela visão de quando fala assim, eu vou chamar a polícia para você, como a polícia sendo um fator de amedrontamento da pessoa? Sim. Chilling Effect. Para colocar medo? É exatamente isso. Cara, para mim ter algo nesse sentido escrito, não tem como não me remeter a uma Coreia do Norte. E eu não quero viver em nada Bem, que eu me vou remeta a um Coreia do pouco Norte. Mas o fato de estar escrito não significa que vai Gente, ser artigo aplicado. 2º do Marco Civil da Internet, no seu inciso 1, fala reconhecimento do caráter global da rede. A partir do momento que você estabelece meios de controle sobre conteúdos que podem ou não ser acessados, você está mitigando um dos fundamentos do Marco Civil da Internet. Exato. Simples assim. Muito Mas bem é uma lembrado, Chay. possibilidade. E a gente tem que trabalhar com a ideia de que é uma possibilidade. Não porque deveria nem ser pode- uma possibilidade. Eu acho Exato. que deveria, sabe por quê? A gente pode estar pensando nas redes que a gente usa, nas redes que existem hoje em dia. A gente não sabe se amanhã vai surgir uma rede que o único propósito dessa rede é propagar pornografia infantil. Vocês não vão achar adequado? Já não então? existe, né? Com Mas aí certeza já- não existe. A Mas aí- única, mas aí- o único Mas aí propósito você dela... não precisa que o ECA Digital fale isso, porque pela própria natureza, se o único objetivo dela é propagar crimes, a gente já teve a operação da Polícia Federal de 1998 que derrubava plataformas Ok, de Mas infantil. é isso que eu ia falar. Não Ok. precisa tratar Não precisa disso, uma lei porque pra todo falar o isso. outro Ok, âmbito... mas se o ECA já jurídico já está abordando as outras protege isso. possibilidades, ele tem que abordar essa possibilidade mais severa também. Eu acho que é a função do legislador. Porque A questão da aplicação proporcional ou não, a lei tem que prever, e aí por isso que ela prevê todas as hipóteses de sanção, desde a mais leve até a mais severa. Não é por qualquer infração comezinha de trânsito que eu vou perder minha CNH, mas a depender, eu perco. A minha preocupação Isso E é a o que se depender, eu espera. não só perco minha CNH, como eu posso deixar de ter o direito de dirigir para sempre. Vai depender da modalidade do dano ainda. A minha preocupação é que eu acho que não vai ter proporcionalidade. Basta você ver todo o cabo de guerra que foi, por exemplo, o X com o STF. O X chegou a ser bloqueado no Brasil simplesmente porque... falaram assim, Concordo, vocês mas aí o não problema não tá na lei. Vocês não cumpriram a nossa ordem judicial. Pô, mas a ordem judicial de vocês viola o Marco Civil da Internet. Mas dane-se. Eu A quero lei que não cumpra. estava certa? Não. O problema, o Marco Civil, O Marco Civil estava correto no sentido de não cumprir a Exatamente. ordem. A ordem judicial estava errada. exatamente, aí a lei estava certa. Quem errou foi o aplicador. Então a Exato. gente não pode que essa presumir que o insegurança aplicador vai jurídica- estar sempre Sim. errado para a gente tornar menos eficaz ou menos expansiva uma legislação, sabe? É que pra mim, Treta! pra mim o problema é que você tá criando uma sanção de caráter coletivista. Beleza, tem conteúdos agora pornográficos infantis do Instagram. E tem. Uhum. E tem. Vou derrubar o Instagram? De todo mundo. Mas De não todo é- mundo. Mas não é o que a lei tá dizendo. É o que a lei tá dizendo. Bloqueio da plataforma. Não é o que a lei está dizendo, que se você tiver um problema X, o banimento é Inadequação da lei. A sanção, o banimento da plataforma inteira, não é para esse caso que você está falando. Esse caso que você está falando não é um caso de, por exemplo, exploração sexual da plataforma inteira, é uma conta específica. Só que a lei precisa Aí a gente tá prever a entrando numa área- a gente tá possibilidade entrando numa área de ter uma cinta. plataforma que a única modalidade de exploração de negócio dela é de fato crime. Aí A o gente- legislador não vai prever Então a um gente tá banimento? entrando numa área cinza, peraí. Porque a lei não fala isso. A lei fala que as sanções vão ser aplicadas em caso de inadequação. Uhum. E a lei fala que elas têm que se adequar para
moderação de conteúdo que seja prejudicial à criança e adolescente. Pela redação, não tem absolutamente nada que impeça o juiz de olhar e falar: tem anúncio de conteúdo inadequado para criança no Instagram e o Instagram não tá deletando. Já mandei deletar, ele não deletou. Derruba o Instagram. Bloqueia o Instagram. Como não tem nada que impeça ele, e o Marco Civil, e as diretrizes gerais da lei, e os O Marco Civil já não impede mais. E o fato da rede ser, de fato, coletiva. Existem outras balizas que não só a letra da lei para impedir Nada isso. disso impediu. O julgador... Nada disso impediu. Nada disso impediu um puto lá de tomar uma decisão errada num caso específico. Mas o Luísa, fato você não de pode ter... chamar alguém de puto na televisão. Lu, não foi só um caso. A gente já bloqueou o YouTube no Brasil. Mas o A fato gente já da gente bloqueou o ter WhatsApp decisões no esdrúxulas, Brasil. a gente não pode nem sufocar, nem impedir que o legislador amplie as possibilidades de sancionamento por medo de quem vai ser o julgador. Eu concordo com você, mas a gente tá falando de direito digital e a maioria dos julgadores não entendem a diferença de um phishing para um SIM swap. Mas E aí o você problema vai- não tá na Cara, letra da lei, tá no julgador. Então a gente tem que trabalhar a letra da lei para ser adequada ao julgador nesse caso. Me desculpa, porque não vai dar pra gente esperar Sei 10 se A anos. gente pode fazer isso. Eu acho que a gente Não tem dá que pra trabalhar o gente esperar. julgador. Não dá pra gente esperar 10 anos a gente formar melhores julgadores, cara, com todo respeito. Porque, bicho, os caras vão olhar Mas que é tem... pra isso que existem os, É igual um processo- os é que- outros mecanismos. é igual um pra isso processo que que eu existe peguei recurso, É igual por um exemplo. processo que eu peguei com o Bino, da época da LGPD esse. Que o Bino foi conversar com a juíza. O Bino já contou essa história aqui no podcast. Que a juíza pegou... teve um tratamento inadequado de dados. Eu lembro. Quais são as sanções? Proibição do tratamento de dados. É essa aqui que eu vou aplicar. E ela não sabia que Cara, proibir o tratamento e inviabilizar a Inviabilizava a empresa. Sim. Cara, o Bino chegou... A gente era parte contrária. A gente chegou assim, doutora, calma. Se você fizer isso, Respira. você vai arrebentar a empresa. Calma. Vem comigo. Nesse caso específico, a manifestação dela é errada pelo banimento da empresa. O fato da Sim. manifestação dela ser errada nos dá o direito de tirar da LGPD a punição de inviabilidade de tratamento? Não, porque o problema é Inviabilizar, dela. mas Qual que é a solução jurídica? Mas no inviabilizar tratamento não é a mesma coisa que banir plataforma. A Ok. plataforma ainda vai ser continuar Sim, acessível. Estou aplicando o raciocínio. Ela errou. Por isso, o objeto do erro dela, eu vou tirar da lei? Não, porque o legislador faz uma coisa, o julgador faz outra coisa. O problema é dela, do julgamento dela. Qual é a solução para isso? Eu mexer na lei ou eu interpor um recurso? Tá. Eu interpor um recurso! Mas Tá, mas aqui, agora aqui, eu aqui vou pra mim rebater isso tá aí. tendo Levantaram o dedo pra falar. medidas Vou muito rebater isso aí. diferentes. Peraí. Você travar tratamento de dados afeta a empresa. E ponto. Só a Você empresa. banir a Você plataforma. banir a plataforma, você tá afetando milhões de usuários que não tem nada a ver com a paçoca. Inclusive gente que depende disso A economicamente. depender do erro, Eu vendo- pode ser que o banimento seja Eu vendo- bem-vindo, entendeu? eu vendo bolo de pudim e eu tô divulgando meu bolo de pudim no Instagram. Eu vendo artes por comissão no Instagram. De novo, eu você tá vendo tudo no pensando. Instagram. De novo, você tá pensando no Instagram. Aí eu A derrubo o lei, Instagram. a lei Não, não pode ser foi qualquer feita pro plataforma. Instagram, nem pra Meta, nem pro X. A lei tem que cobrir todas as possibilidades. Se existir uma outra plataforma onde 90% das pessoas que estão lá estão fazendo cagada e a plataforma não está cumprindo a lei. Mas você ela que tá tirando está essa porcentagem de 90%. A lei não fala isso. A lei... A lei não fala 90%. Pra Eu estou vocês dizendo que- darem um refresh aí. Deixa Peraí. eu colocar um ponto A aqui muito lei, interessante. a lei prevê em abstrato. Ela não serve para regular as plataformas que existem hoje em dia. Por quê? Vai demorar muito para fazer outra lei dessa. Pode ser que ano que vem surja outra plataforma que 90% das pessoas vão estar fazendo coisa errada e a plataforma vai estar passando pano e vai estar fazendo coisa errada e 10% vão estar lá vendendo bolo. Me desculpe, esses 10% vão pagar o pato e vão ter que migrar de plataforma Eu não porque concordo. a empresa... Eu acho que... Óbvio que Antes tem 100 que condenados ser soltos que um inocente preso. Rui Barbosa. Não é o mesmo raciocínio. É assim. Não é o mesmo raciocínio, porque você não tá falando de tirar a liberdade de uma pessoa. E essa pessoa Liberdade pode de vender. negócios. Ela pode vender bolo em outra plataforma. E por que ela tem que passar pelo transtorno de ir pra outra plataforma? Por que ela escolheu uma plataforma que ela sabe que tá fazendo cagada? Ó, Entendeu? deixa eu colocar um ponto aqui. Deixa eu colocar um ponto.
Isso aqui é uma colocar democracia. Para é de uma Agora eu e o democracia. Anthony. Pode ter outra Vocês Mercado vão Livre, por pensando aí no exemplo. Eu tô cantinho pensando na do... Amazon, por exemplo. Vocês vão pro cantinho da tela aí para pensar nos novos argumentos. Gente, olha aqui, mas só que eu vou bater na Luísa também, com todo respeito. Gente, Não, esse vou tipo de ter discussão uma é legal. plataforma Claro. aqui no Brasil. Vou ter uma plataforma aqui no Brasil. Não é E com todo a respeito, é moda discussão que o caralho. legislador não teve. Chaia, comporte-se. Não me faça ligar para sua mãe. Não é uma moda caralho ter uma plataforma no Brasil. Gente, a burocracia é enorme. Você tem que estar em conformidades com diversas leis. Então, Exatamente. Luísa, calma. Não me faz ligar para sua mãe também. Pensa aqui comigo. Se eu cumprir todos esses requisitos, minha plataforma não vai ser de pornografia infantil. Mas aí fala, mas tem um site hospedado lá na Indonésia, etc, etc, etc. Olha como a gente já está falando algo extremamente... Primeiro que é fora do Brasil, a pessoa já está acessando que nem... Vamos colocar aqui. Você está comprando o perigo, ou seja, você que está indo buscar algo fora. Caso isso venha a se tornar público, brasileiros começam a utilizar, começam a colocar conteúdo de pornografia infantil lá, vai virar uma investigação, a Polícia Federal vai bloquear esse site, que nem é brasileiro, nem está no regimento das normas brasileiras, então vai cair. Não é o ECA Digital que vai derrubar isso, não é nada. Vai ser bloqueado o acesso no Brasil, porque não está dentro de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Agora, pensa que eu tenho uma plataforma que chama Minifotos. É a minha plataforma do Anthony de fotos e mensagens. Eu sofri muito, cumpri todos os requisitos legais do brasileiro. Aí chega o chefe e fala, eu vou criar um perfil no Minifotos do Anthony e vou ficar colocando pornografia infantil lá, foda-se. Aí cai a minha plataforma Minifotos por conta do ECA? Esse é o ponto do Chay e que eu concordo com ele que vai Mas estar é errado. que vocês estão muito extremistas. Vocês estão estamos extremistas. traumatizados. Vocês estão traumatizados. Don't blame the messenger. O legislador não teve essa intenção. Não foi essa a intenção do legislador. O Não banimento sei é se para não ser foi. excepcional. O banimento é para ser excepcional. Isso não está escrito na lei. Se Ô, não? Luísa, mas Não está escrito que o banimento é excepcional. Gente, muito existe incorreto ter modulação essa das opção. penas. Eu sei que tem modulação das penas, Mas mas a isso- gente não tem visto isso há 6 anos no Brasil. Ah, mas tá aí explicado. Há Então, 6 anos a gente não vê Isso é isso. trauma. Vamos fazer terapia. É trauma, gente. Não. O digital não tem nada a ver com. Não tem com ele. Ah, não? Não tem? Tem E nada a vocês ver. entenderam? Não Fica tem. registrado no episódio de hoje que esse ano é ano de eleição. Na primeira derrubada de plataforma com uma decisão esdrúxula, eu vou pegar esse corte e vou republicar no meu perfil com uma legenda escrito: eu avisei. Ok. Não era trauma. Chupa, Ok, Luísa. gente. A culpa vai. Se acontecer isso, a culpa vai ser do legislador ou de quem aplicou Mas o é lógico que vai ser de quem banimento? aplicou. E é isso que eu tô falando. A culpa não é do legislador. Você vai dar arma pra maluco? Não. Aí você tá querendo dizer que ele prevê o banimento é você dar arma pra maluco? O problema é a bomba atômica ou é o maluco que aperta o botão? Olha só. É o maluco que aperta o botão. Não é isso? Oppenheimer. Então por que Oppenheimer. eu vou fazer a bomba atômica se eu sei que tem um maluco que vai apertar o botão? Se existe a possibilidade de um filho da puta condenar um inocente por pena de homicídio, por que eu vou prever a pena de homicídio? Você tá Ó, fazendo aqui já uma falácia de extrapolou o falsa limite de equivalência aqui, xingamentos então. Não, eu do tô podcast. A gente só Não, podia assim. aí não, A gente só aí podia eu assim. apelei. A Luísa Não, já deixa eu falou. falar Aí, o seu agora. exemplo melhor Merda seria o e filha da seguinte: o puta. seu exemplo melhor seria o seguinte: mataram alguém no seu bairro, eu vou condenar todo mundo do bairro. Não, já. Porque eu não sei quem matou. Jamais. Então pronto, por que se uma pessoa ou um conjunto de pessoas fez uma merda na plataforma, por que eu vou banir a plataforma inteira? Tá, eu já ouvi isso do Poder Judiciário, tá, Chay? Oi? Eu já ouvi isso do Poder Judiciário, O que, Ra? em um despacho. Como? O exemplo do... Se tem um bandido no bairro, você vai prender um bairro inteiro ou você vai prender só um bandido? A mesma coisa que o Chay falou, o Judiciário me falou, mas no caso Eu nem tava sabia. errado. Eu Era criei pra esse prender o exemplo bairro agora inteiro. aqui, de cabeça. Eu nunca vi isso. Eu vi num despacho. Ah, isso tava no despacho. Ah, Querendo prender o bairro inteiro? então não tô tão errado assim, pô. Eu queria prender o bairro inteiro. Não, eu entendi seu raciocínio. Ó, o ponto que eu estou defendendo, tá? Eu não quero que seja banido, eu não quero que ninguém que vende bolo fique sem vender os bolos. Óbvio que isso não A Raíssa tá. quer acabar com quem vende bolo de pote.
Não, a Raíssa não, a Luísa, O que desculpa. é... A Luísa. O que eu estou... Ó, a única coisa que eu estou Eu tô aqui defendendo ainda com meu dedo é que levantado, eu quero a falar. pena de banimento tem que continuar na lei. Que tudo bem ela estar na lei. Não quer dizer que eu quero que ela seja aplicada, gente. Ela precisa estar Não, lá não é porque tudo bem estar lá. existem hipóteses excepcionais. Hoje em dia, não tem. Não vejo no horizonte uma hipótese excepcional. Só que a lei não foi feita para hoje, nem para as plataformas que existem hoje, nem para regular o mundo digital de hoje. Ela foi feita para regular 2030, 2035, 2040, até ela deixar de existir. Pode ser que no horizonte sobrevenha uma situação que exija o banimento. Então tem que ter o banimento na legislação. É só isso que eu defendo. Deixa eu falar agora. Podem Vai, não continuar a fala. vender Então os tá, fala, bolos. fala. Fala que a gente tem que terminar, estouramos o tempo já. Tá, então vamos Podem terminar. Depois vocês deram o show do milhão, a Raíssa vai falar quanto tempo quiser. Preciso falar, tô aqui com a coisa aqui. A discussão de vocês reflete exatamente qual é a insegurança jurídica hoje no Brasil. Porque a gente pode ter no Poder Judiciário o Chaya e a gente pode ter no Poder Judiciário a Luísa. Entendeu? A gente pode ter no Poder Judiciário qualquer tipo de decisão. Só que quando uma lei ela é extremamente restritiva de direitos, mas para proteger outros, e ela traz uma sanção muito forte, ela não pode ter um caráter genérico. Ela precisa ser específica. Perfeito. Eu concordo com a Luísa que é isso mesmo, mas isso é o que nós, dentro do nosso pensamento, achamos. Sim. É o que seria mais razoável para nós, mas a gente não sabe quem vai julgar um processo. E esses processos vão chegar de monte no Poder Judiciário, acompanhado, como eu escutei numa aula recente que eu tive, acompanhado de fritas, que vai ser o dano moral. Né? Então, isso mais dano moral, isso mais dano moral, isso mais dano moral. Então, a gente vai voltar naquela indústria do dano moral que a gente já quis, em um determinado momento, acabar com ela, que tudo era dano moral. Né? Então, existiu um período de adequação do judiciário que isso foi afastado, e agora a gente tem a possibilidade dele voltar e voltar com tudo. Né? Então, poxa, você, Rafael, dono dessa empresa de tecnologia, tirou o meu perfil, tirou a minha empresa do seu marketplace, por exemplo. Você tirou porque você tinha regras para fazer isso, mas você acabou com a minha atividade econômica. Eu pedi para você voltar, você falou que você não vai voltar, porque as regras da sua plataforma são essas. Então, eu vou levar para o Poder Judiciário mais danos morais e lucros cessantes que eu deixei de ganhar nesse período que você me tirou do seu marketplace. Então, assim, a previsão genérica, nesse caso em específico, ela é muito problemática, porque ela leva a uma insegurança jurídica que o judiciário ele não é capaz de atender, porque nós temos um judiciário ou um sistema jurídico de leis em geral que isso talvez tenha sido a ideia de mudar um pouco o CPC de 2015, o sistema de precedentes, mas ainda não tem muito, mas cada caso acaba sendo julgado de uma forma diferente. Né? Nós não sabemos quanto tempo vai demorar para esses casos chegarem ao STJ, para a gente ter uma unificação de posicionamento sobre, e muito mais se questões constitucionais vão ser levadas ao STF, como o STF vai entender isso daqui a 10, 15, 20 anos. Mas esse lapso temporal da entrada em vigência até que isso aconteça gera uma insegurança muito grande, inclusive para investimento no mercado brasileiro. Né? E isso faz com que nós, operadores no mercado brasileiro, estejamos afetados também. Né? Então, assim, existe uma questão econômica por trás disso que precisa ser muito pensada. Por isso que eu acho que a nossa discussão aqui refletiu muito a insegurança jurídica do Poder Judiciário brasileiro, do direito brasileiro, é o que a gente vive, é quase uma roleta russa, né? Não sei em qual vara vai cair. Nós não temos varas especializadas em direito digital, talvez isso seja uma proposição muito interessante, assim como foram as varas especializadas em direito empresarial, né, nos tribunais em que elas existem. A satisfação do direito foi muito mais efetiva, mas a gente não tem vara especializada em direito digital, vai cair numa vara residual civil, né, num juiz que talvez nem tenha conhecimento prático de um processo relacionado ao digital. Isso então, é um grande problema. Isso é um grande problema. Então, a discussão de vocês reflete isso. Por isso que eu acho que legislações que trazem essa carga pesada, elas não podem ser genéricas. Precisa ver, a regra de banimento é exceção. Então, a gente tem na linha A, B e C um caráter de como que fala? De prioridade, de sequência. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso. Isso aqui é só nessa hipótese específica. Então,
Então, assim, precisa ser muito específico. E isso é muito difícil de Pra ter fazer com o previsibilidade. direito Mas que pra não mim essa interpretação é previsibilidade. teleológica. Pra mim não precisa estar escrito É. isso, que o Mas banimento é aqui, ó, excepcional. Lu. Mas às vezes você- precisa estar escrito. Às vezes a gente às vezes o precisa óbvio Às falar vezes, o óbvio. às vezes o óbvio O precisa óbvio tem que ser dito. Isso aí eu levo pra Sabe, todo e ó, eu vou dar um qualquer Principalmente exemplo. pra eu faço na nós minha que vida. Posso dar um procuramos brecha exemplo em super tudo que é simples merda de do lei. que o óbvio às vezes precisa ser dito? Pra quem quiser pesquisar, artigo 217A do Código Penal. Estupro de vulnerável. Tá escrito no caput. Manter relação sexual com menor de 14 anos. Nossa, nem me fala. Pena, 8 a 15. Não tá escrito claramente? Manter escrito. relação com menor de 14. Claramente. Os caras tiveram que colocar um parágrafo pra dizer: essa presunção não é relativa, é absoluta. Aí tiveram que agora que colocar esse ano, colocaram outro parágrafo. Não importa se ela já tem vida sexual ativa, não importa se ela já se prostituía, não importa se ela tem um relacionamento. É presunção absoluta. Quer dizer, os caras tiveram que colocar 2, não foi um só não, colocaram 2 parágrafos para reforçar uma coisa que está explícita no caput do artigo. Por quê? Porque está escrito no caput do artigo: manter relação com menor de 14. E uma porrada de juiz estava chegando e falando assim: ah, é menor de 14, mas ela já fazia sexo, então não tem nada a ver. Esse mês a gente teve uma discussão assim. Um cara que absolveu o sujeito que casou com uma Não, menina agora- de 12. Agora vocês me convenceram. Peraí, em partes. Eu continuo achando que tem que ter o banimento na lei. Ô, Luiz, a votação já estava 3 a 1, Porém, eu cara. acho que tem que ter um artigo falando que tem que ser excepcional. Aí até eu concordo. Aí sim. Aí. Aí até eu concordo. Cria Exato. regra, pelo Não- amor de Deus, e pronto. tira do alvedrio do juiz. Pronto. Melhora, não melhora? Não a é- coisa? Não é errado o óbvio ter que ser dito. Eu mexo muito com o Sim, contrato, tem eu que- tem sempre que ser coloco dito. o óbvio, porque senão, se não tiver o óbvio, vira a discussão dos dois aí. E Sim. imagine que cada um fosse Tá, mas um essa juiz. discussão, ó, essa aqui é primeiro grau. É pra isso que existe segundo grau, gente. E eu Raiz. acho que essa discussão o legislador não teve, com todo respeito. Considerações finais? Considerações Considerações finais, vamos escrever um artigo sobre a necessidade de se colocar a dosimetria e Puta, se eu topo. falar sobre a excepcionalidade da penalidade de Eu banimento topo. e que Mas, ela lembrei que eu estar ia falar. genericamente na lei traz prejuízos. A revista Juristas, da editora Mizuno, vai sair a 5ª edição logo logo, eles já estão chamando artigo, vamos escrever. Vamos Deixa colocar. cair isso aí, ó. Ela lembrou. A 8 mãos. Eu lembrei. Sabe que é um ponto também de se corre-se o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o 19 do Marco Civil. A lei ser levada à discussão, ou um artigo da lei ser levado à discussão pelo judiciário, e o judiciário entender de uma forma pior ainda. Exato. Sim. Pior e do na que hora já de tá. modular, a emenda sai pior do que o soneto. Vamos amarrar melhor, né? Vamos escrever sobre isso até virar um parágrafo. Eu concordo 100%. Ó, minhas considerações finais são o seguinte. Vocês colocaram fogo no podcast. O episódio pegou quase 2 horas. Que maravilha. Luísa, muito obrigado. Nós seremos shadow banned na maioria das redes pelo excesso de palavrão. Parabéns, perdeu Eu vou toda a ter elegância. que colocar que o Eu vou episódio não é pra conversar. menores. Eu vou conversar com a sua mãe depois a respeito disso, falar Fala que com a você dona está Sasha. xingando muito. Palavruda da cidade, a que mais fala palavrão. E eu falarei pessoalmente com ela a respeito desse tópico. Essas são minhas considerações finais. Pessoal, olha como funciona o direito digital e como funciona a necessidade sempre do direito digital tentar acompanhar a sociedade, tentar adequar-se à sociedade digital e tudo que envolve o nosso ecossistema. Sim. E tchau, né? Claro. Fica na tela Nos aí vemos pra na gente tirar próxima. uma foto. Beijo, Agora são pessoal. considerações finais? Valeu, pessoal. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law. Sejam bem-vindos de volta. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.